Colossenses 1, de 24 a 29. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Meus irmãos, desde quando nós nascemos, do primeiro momento do nosso nascimento, nós somos expostos a desafios. Se nós, ao nascer, não choramos, o que acontece? Vem lá o médico e dá uma tapa no traseiro da gente. Eu, quando era enfermeiro, que tinha bebê nascia, batia no solado do pé, também funcionava. E aí, então, dá um tapa para quê? É para que você, se não chorou porque quis, você vai ter que chorar na marra. Mas o desafio é começar a respirar e isso provoca o choro na criança. Logo depois, você vai ter que aprender a andar. Vai ter que enfrentar um medo. E quedas são inevitáveis, mas aí, enfrentando o medo, começa a andar e começa a querer correr. Somos desafiados também a enfrentar o ambiente escolar. Ah, mas o primeiro dia de aula, tanto chora a criança quanto os pais. É o primeiro dia de enfrentar um ambiente hostil, com várias outras crianças, sem a presença protetora dos pais. Somos desafiados também a deixar de ser crianças, nos tornar homens, mulheres, assumindo a responsabilidade que obriga a idade. Temos de deixar de ser criança. Somos desafiados a profissões diferentes que cobram de nós no que nós nunca antes pensávamos. Porém, é necessário enfrentar esses desafios para descobrir uma vida profissional. Somos desafiados a tomar decisões importantes da vida espiritual. Qual caminho eu devo seguir? Qual atitude que eu vou tomar na minha vida espiritual? Os pássaros, logo que criam asas, eles voam. É inaceitável para a sua natureza que, já tendo asas, continue nos ninhos. Os próprios pais mesmos fazem isso ao diminuir o alimento deles ou não dar alimentos para obrigá-los a voar. Isso acontece com frequência com muitos adolescentes, muitos jovens que retardam a decisão de sair de casa e, às vezes, com 20, 30 ou mais do que isso, continuam na casa do pai, evitando assim assumir o papel de pessoa adulta. Casais de namorados retardam o casamento com medo das responsabilidades conjugais. Hoje mesmo eu vi na internet um rapaz colocando assim, solteiros, não casa não. Eu fui no mercado, eu gastei R$ 120 só de material de limpeza. Ué, então vai ficar em casa nas custas dos pais? Mas é assim que pensam. Casar sai caro. Na vida espiritual, muitos têm retardado o confronto com o seu desafio maior, que é decidir qual caminho vai seguir. Tornam-se mansos. Mansos são aquelas pessoas que conhecem o evangelho e o mundo, mas se relacionam com esses dois mundos ao mesmo tempo frequentam igrejas, mas frequentam boates, participam do cálice do Senhor e da bebida alcoólica também, se embriagam nos louvores a Deus, mas se alucinam também com drogas ou coisas até lícitas e ilícitas. Vivendo assim, permanecem sobre o muro, sem tomar uma decisão, uma posição. Esses fogem de desafios e das responsabilidades da vida cristã. Pessoas assim acabam sendo identificados como crentes, mas não são. A vida prática deles demonstra que eles nunca tomaram uma posição diante de Deus. Hoje nós vamos falar sobre os desafios da vida cristã. Veremos algumas decisões que Deus cobra de nós e que não podemos protelar em dar as respostas que Ele requer. O primeiro desafio que o texto nos apresenta
é retirado dessa parte do texto que diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. O desafio aqui é: eu sofro ou eu não sofro pessoa estranha? O que é sofrer? Sofrer, segundo o dicionário Aurélio, é ser atormentado, afligido, ter que tolerar, aguentar, admitir, consentir, passar por experiências desagradáveis, sentir dor física ou dor moral. Sofrer não é bom, sofrer não é agradável. No entanto, situações do dia a dia, no cotidiano, faz com que problemas familiares e pessoais nos exponham a sofrimentos. Diante deles não há alternativa, você tem que tomar uma posição, tem que enfrentar o problema. O problema é financeiro, você tem que resolver. O problema é familiar, você tem que resolver. E esses problemas acabam deixando marcas. Sofremos porque é inevitável sofrer. Enfrentamos muitas situações ruins porque temos um propósito. E aí nos obriga a enfrentar, por exemplo, ter filho é algo fácil? Não é fácil desde o início, mas quando um casal decide ter filho, eles vão ter que enfrentar os males da gravidez. Pensa aí na gravidez. Começa com enjoos, inchaço das pernas, problemas hormonais diversos, e aí então tem as estrias, tem toda aquela dificuldade que a mulher enfrenta para carregar aquele barrigão. Aí nasce a criança. E a criança, quando nasce, o casal já se prepara para passar noites e meses aí acordados. Veja, vai ter que gastar para preparar para o nascimento dessa criança, vai ter que gastar para o parto, vai ter que gastar quando essa criança nasce. Olha, quando nós sonhamos também em adquirir um bem, nós enfrentamos essa dificuldade, esse desafio. A gente vai lá, a gente quer comprar um carro, a gente entra aí num carnê, parece mais uma bíblia de tanta prestação, e a gente paga. Por quê? Porque é nosso projeto. Mas agora a questão, e nós estamos chamando aqui a atenção, é estar disposto a passar por isso por um estranho. Por exemplo, uma mulher, você mulher, enfrentaria o desafio de ceder a sua barriga para trazer à vida um filho para uma pessoa estranha? Eu já vi exemplos de mulheres mães que emprestaram a sua barriga para gerar o filho para a filha que não podia, ela tinha ovário, mas o útero dela não podia gerar uma criança, e assim o fez. Mas uma mãe para a filha. Mas será que estaria disposta a fazer isso para uma pessoa estranha? Será que você enfrentaria passar noites e noites a fio com uma criança chorona, que não para de chorar de jeito nenhum, com as despesas que tudo isso, um filho de outra pessoa? Enfrentaria prestações de carro e de casa, de um carro que não é seu, de uma casa que não é seu, pagando para outro? Poucos de nós estariam dispostos a sofrer. Só um minuto. Poucos de nós estaríamos dispostos a sofrer por um estranho. A Bíblia não manda a gente pagar a conta de outro, e nem cuidar de filho de outro, e nem engravidar de filho de outro. Os desafios são outros. Mas quando a gente vê o que Cristo fez, e Ele é o nosso exemplo, nosso paradigma, nós vimos que seus discípulos são chamados para amar pessoas, mesmo pessoas más, pessoas que o rejeitaram, pessoas que cuspiram, que mataram. Ele amou. E desse jeito como Ele amou, Ele nos chama para amar. Jesus abriu mão do seu conforto no céu, da sua glória, para viver aqui. Ele morreu porque nem estava nem aí para Ele. Veja aquela multidão toda: mata, mata, crucifica-o. Gente má como eu e você, fomos beneficiados com a sua morte. Muitas vezes a gente troca a fidelidade de Deus, como Judas, que trocou por algumas moedas, a gente troca por um momento de prazer, um negócio desonesto que a gente ganha um pouquinho mais. E mesmo sabendo como nós éramos, Ele se propôs a sofrer por nós e nos desafia a fazer o mesmo. Você está disposto a sofrer por pessoas estranhas? Paulo, no capítulo 5, 7 de Romanos, ele diz que pelo bom e pelo amigo alguém estará disposto a fazer sacrifício, mas pelos outros. Jesus contraria o ensino judaico
que induzia a amar os seus amigos, amar os seus parentes, mas ele dizia que aqueles outros não precisavam amar. E Jesus vai lá e diz: ame aqueles que vos perseguem. Eita, coisa difícil de fazer. É difícil, no entanto, é um desafio da vida cristã. A gente tem que aprender a amar pessoas estranhas, gente que nós não conhecemos, pessoas que nós não fazem parte do nosso cotidiano, da nossa amizade, e nós temos que nos preocupar com elas. Paulo era um homem muito religioso e fiel, porém, a religião judaica que ele professava antes não ensinava amor ao próximo. O seu zelo religioso, ele o levou a perseguir a igreja. Isso por quê? Porque pensavam diferente dele. Jesus o encontrou, o cegou, depois o curou e disse a Ananias para ele avisar a Paulo quanto importaria sofrer pelos gentios, sofrendo pela igreja. Veja que esse texto confirma nossa afirmação de que um dos desafios é sofrer por estranhos em nome de Cristo. Paulo assumiu esse desafio da vida cristã. Ele viveu para o bem do seu próximo, e a maioria eram pessoas desconhecidas e até adversários dele. Ele saía pregando em lugares que ele nunca foi, para pessoas que ele nunca tinha visto antes. Paulo aprendeu na prática que a vida cristã o desafiava a sofrer, e ele fazia isso com certo prazer. Nesse texto ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta nas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Paulo mostra que sofrer por pessoas estranhas e adversárias de Cristo se tornou algo tão não somente aceitável, mas prazeroso. Ele via nesse sofrimento um propósito muito maior do que os seus sentimentos. Quando ele escreve lá a sua carta aos Filipenses, ele diz que para as pessoas não sofrerem por causa da sua prisão, porque toda a guarda pretoriana tinha ouvido falar do Evangelho. A guarda pretoriana eram cerca de 9.000 homens. Pensa aí, 9.000 soldados ouviram o Evangelho. 9.000 soldados possivelmente tinham 9.000 mulheres. Vamos aí para 18.000 pessoas, que aí falavam nas suas famílias, se colocar aí um filho para cada casal, temos mais 9, vai para 27.000 pessoas. Então Paulo diz: o meu sofrimento por Cristo está fazendo com que o Evangelho chegue onde eu não teria condição, porque eu estou preso. Qual o resultado do sofrimento em nome de Cristo por pessoas estranhas? O resultado é conversão de gente que nunca teria oportunidade de encontrar a salvação se você estivesse calado. O Cristo que conhecemos e que sofreu por nós, sofreu, como diz Romanos 5, 8 a 10, quando nós éramos inimigos. E ele se dispôs a isso, ele deu a vida, e quando nós fazemos o mesmo, o efeito vai ser para eles o mesmo que por nós. Cristo sofreu pela igreja, a igreja sofre também pelos que ainda estão perdidos. E ele incumbiu a igreja de sofrer pelo mundo para que outros sejam salvos. Por isso que Paulo diz: eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Não é que faltam sofrimentos de Cristo para sofrer. Que alguém entendendo aqui vai dizer: então Cristo não fez o trabalho completo. Não, Cristo fez, foi perfeito. Mas Paulo vai falar isso aos Coríntios, diz: se alguém que ainda não ouviu o Evangelho, é para vergonha vossa. Então o Evangelho de Cristo deve chegar a todas as pessoas. Por isso que o trabalho tem que ser completo, que Cristo continuando a fazer a sua obra através da igreja, para que todas as pessoas o conheçam. Mas o segundo desafio que o texto nos apresenta é assumir ou não a tarefa de levar à frente a obra de Cristo. Primeiro, você tem que sofrer por gente que você não conhece, gente que te odeia, gente que faz o mal para você. Agora, você vai assumir a tarefa de Cristo, continuar o trabalho da igreja. Ele começou, ele fez bem feito, mas ele quer que você continue. Você está disposto? Paulo diz: do qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Veja, meus irmãos, uma pessoa começa o seu trabalho e aí ele se torna um profissional. Vamos pensar aí no marceneiro. O marceneiro começa muito jovem, fazendo algumas peças, e ele desenvolve o seu trabalho, e faz bancos, e faz mesas, e faz tudo muito bonito, muito trabalhado, um trabalho primoroso. E no seu trabalho ele desenvolve ferramentas que facilitam o trabalho.
E aí, então, ele cresce naquele trabalho todo, ele cresce na sua profissão, ele faz coisas que ninguém antes tinha feito. E a sua esperança é que, ao chegar na velhice, um filho seu assuma, um filho seu comece a trabalhar e continue o seu trabalho, fazendo aquilo que ele fazia com tanto primor. Mas, às vezes, o filho não segue a profissão do pai, procura um trabalho menos trabalhoso, procura um trabalho mais rentável, e aí tudo que o pai fez, toda a história do pai acaba morrendo. Por quê? Porque ninguém pegou o seu trabalho para frente. Alguns homens da Bíblia se preocuparam em preparar discípulos. A gente vê, por exemplo, Moisés. Sempre que você vê Moisés, ele está acompanhado de Josué. Vai por Josué está lá perto. Quando Moisés envelheceu, quando Moisés já foi impedido de entrar na terra, Deus disse, vai lá e chama Josué para tomar o seu lugar. E assim, tomou frente. Quando Josué morreu, ele não preparou um substituto. E a Bíblia diz, com a morte de Josué, não houve ninguém para tomar a frente do trabalho, e cada um passou a andar de acordo com o seu próprio coração. É a perdição que a gente vê no livro de Juízes. Por quê? Faltou líder. A gente vê Elias sendo um homem de Deus, um homem fiel a Deus, um homem que enfrentou falsos profetas. E que ele, no momento dele ser levado para os céus, disse, agora vem Eliseu. E Eliseu assume seu papel e continua a obra de Elias, pedindo, Senhor, me dê em dobro o espírito de Elias. E aí ele continua. Todo líder precisa de discípulos. Com Jesus não foi diferente. Ele chamou os 12 apóstolos e ele pregou para multidões de discípulos. Ele deu o seu espírito à igreja e comissionou a igreja, está lá em Mateus 28, 18, a ir e pregar o evangelho. Jesus amou a igreja a ponto de morrer por ela. Ele queria que os seus discípulos fizessem a mesma coisa, com o mesmo propósito. O problema é que os seus discípulos, o que eles ouviram de Jesus foi muito chocante. Talvez eles quisessem uma vida religiosa mais fácil. Mas Jesus avisou que eles seriam perseguidos, porque como perseguiram ele, perseguiriam os seus discípulos também. Diz que passou necessidade física, que os seus discípulos passariam também, que sofreriam. O ápice do exemplo de Cristo foi se deixar ser surrado, cuspido, humilhado, e disse, se fizeram assim ao mestre, também farão aos seus discípulos. Ele nos desafia a continuar sua obra. Esse foi o segundo desafio que o texto apresenta. Assuma ou não a tarefa de levar à frente a obra de Cristo? Já vimos que o primeiro desafio é sofrer por pessoas estranhas. E se você não está disposto a sofrer por outros, está faltando aprender o que de fato é o cristianismo verdadeiro, não esse cristianismo falso que tem sido pregado por aí. Agora, o desafio é continuar a obra de Cristo. Durante um bom tempo da história, essa tarefa foi negligenciada. A igreja e o mundo entrou num período negro, onde os líderes da igreja se afastaram totalmente da sua obra principal. O mundo conheceu um período de trevas, de horror, por estar sem a luz do evangelho. Foi o tempo de mais ou menos 300 anos aí, até o ano 1500, foi muito tempo de trevas. Com a reforma houve um grande avivamento. Missionários se espalharam pelo mundo todo pregando o evangelho, que chegou até nós. Mas o tempo está passando e o evangelho vai perdendo força, não porque ele deixou de ser importante, mas porque as pessoas se desviaram da tarefa de pregar o evangelho. Pense em você. Pense em você, não olha para o outro, não culpe o outro. Pense na tua vida, o que você fez hoje pelo evangelho. Qual foi a palavra que você falou de Cristo para qualquer pessoa? Então, veja, irmãos, quando nós nos calamos, nós deixamos alguém na escuridão. É uma velinha que você deixa de acender. Então, veja, o tempo passou, o evangelho perdeu força, porque nós nos calamos e deixamos de nos envolver com a obra como deveríamos fazer. Paulo diz, eu me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Ele assumiu esse desafio cristão, ele se tornou o maior dos pregadores, maior de todos os tempos. Ele escreveu cartas que nós usamos, como estamos estudando essa carta enviada aos Colossenses, e elas se tornaram centrais para o nosso aprendizado. Paulo entendia que o seu ministério não foi por escolha própria. Ele disse, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus.
Nós temos que entender que o nosso chamado veio da parte de Deus com um propósito, como diz Pedro, 1 Pedro 2,10, a fim de nós proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele sabia que sobre ele pesava a obrigação de pregar o evangelho, e ele pregava. Esse sentimento de responsabilidade deve nos levar à certeza de que Deus quer um trabalho de nós. Deus o escolhera para ser seu ministro, seu representante. Falar em nome de Deus é uma tarefa de extrema responsabilidade, mas também de uma importância inigualável. Ser ministro de Deus e falar em nome de Deus é muito importante. Isaías registra a palavra de Deus dizendo: você acha pouco? Pois eu vou então levar isso a outros. Ou seja, você acha pouco falar para esse povo que é da sua terra, pois você vai falar para outros. Hoje vimos pessoas fazendo ministérios próprios, igrejas com nome de pastores, igreja do pastor tal. Igrejas não pertencem a pastores, não pertencem a homens, pertencem a Cristo. A glória do evangelho é de Cristo, não de pregadores. O pregador não trabalha para si. Paulo diz que me foi confiada a favor de vós. Ou seja, o ministério é dado para o pastor, não para que o nome do pastor se torne importante. O ministério é dado para o pastor, para que a igreja seja apresentada diante de Deus sarada, corrigida, abençoada. Deus deu algo a Paulo que exigiria dele esforço sobre-humano, que o faria sofrer por estranhos, e isso tudo em favor de gente que ele nem conhecia. Paulo não poderia nem ao menos escolher o que pregar. Ele tinha que pregar o evangelho. E aos Gálatas, ele diz que após a sua conversão foi levado para a região das Arábias, e lá então Cristo ensinou o que deveria pregar, por revelação de Deus. E revelar, nós devemos pregar os mistérios de Deus. E aqui é onde as pessoas viajam na batatinha aqui, achando que mistério de Deus é coisas ocultas, escondidas, falar coisa que ninguém entende. Então eu estou falando o mistério de Deus, e aqui então joga tudo isso por terra. O mistério de Deus é Cristo. Não se trata de nada oculto, ou misterioso, ou espantoso. Jesus é a essência do mistério. Veja que o texto diz: o mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da sua glória, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. É simples. Jesus é o grande mistério. Jesus é o mistério que foi revelado. Essa esperança que temos em Cristo nos leva à glória. O prazer do serviço a Deus é compensado para a glória. Deus quis que esse mistério fosse conhecido por alguns dos seus escolhidos para receber essa mensagem e serem salvos. Diz: se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer. Se você teve a oportunidade de conhecer o evangelho, levante seus olhos aos céus e agradeça. Você foi privilegiado. Temos uma tarefa especial. Nós somos ministros de Deus, direcionada para pessoas especiais, os escolhidos de Deus. Você sabe quem Deus escolheu? Eu também não sei. Então eu tenho que falar para todo mundo. Eu tenho que pregar para todo mundo. Tenho que falar com o meu vizinho. Tenho que falar com a pessoa que eu encontro no ônibus. Eu tenho que falar com a pessoa que se assenta do meu lado. Eu não preciso de muita coisa. Eu preciso falar a verdade de modo claro. Você está disposto a assumir esse desafio? A missão continua e os trabalhadores, aqueles que assumem o desafio, são poucos. Na igreja, um pequeno número de gente se compromete com a obra, e esse trabalha mais, e esses gastam mais, mas são esses os que mais fazem e mais prazer têm de trabalhar, por culpa da irresponsabilidade de muitos escolhidos de Deus. Outros estão aí sofrendo como perdidos, distantes de Cristo, que lhes encheria de glória se eles o encontrassem. Disso Deus pedirá conta para nós. Mas por último, meus irmãos, nós veremos aqui que o terceiro desafio que temos é: confronta o erro dos outros ou não? Talvez esta seja uma das partes mais difíceis. Chegar para uma pessoa e dizer: você está errada. Eu falo ou não falo? Na maioria das vezes a gente se cala, não é verdade? Você vê a pessoa mentindo e fica calado. Por que a gente não levanta e diz: rapaz, isso é mentira, você não pode fazer isso não? Ou a gente vê uma pessoa sendo injustamente afetada e se cala.
Outro dia quase que eu levei uns tapas ali no centro de Ceilândia. Estava na fila da lotérica, ia pagar ali umas contas, e ali um senhor, tinha um escritório de advocacia, e do lado ali ficavam alguns mototáxi, né? Ou o pessoal que trabalhava com moto ali, e aí ele saiu e acabou com o cara. Você é falou um palavrão, que você fica aí, com essa sua motinha barulhenta, você não vale nada, você é a escória do mundo, eu vou te processar. Aí o cara ficou bravo, encostou perto dele, chamou ele de velho, e ele foi, falou um monte de coisa, e eu vou processar. Como ele é advogado, eu vi que o rapaz estava em um risco verdadeiro. E eu fui lá e disse também, quando o senhor for fazer o processo, o senhor lembra que o senhor, usando da sua posição, o senhor atacou esse homem, o senhor falou isso, falou um monte de coisa. Ele estudou e falou, cala a boca. Eu falei, não vou calar a boca, não. E eu falei, a gente não pode calar, porque se a gente cala, pessoas sofrem. Porque se ninguém falasse nada, o chamar de velho, e ele é velho, era velho mesmo, chamar de velho ia ser uma ofensa que poderia dar àquele homem, àquele jovem, um processo. O homem era dono de um escritório de advocacia, então nós temos que falar. Não podemos ficar calados, mas a maioria das vezes, eu vou ficar caladinho, porque não é meu. Tem muita gente que diz assim, olha, não invade o meu espaço. Fique quieto aí. Não entra no meu, isso é coisa minha, é assunto meu. Você não tem nada a ver. Temos a ver. Pessoas criam seus ambientes e não aceitam a intromissão de ninguém. Já viram quarto de adolescente que eles botam na porta assim, não perturbe? Será que realmente eles merecem, eles precisam e eles podem ser respeitado esse espaço? A experiência mostra que não. Pessoas querem viver suas vidas como se não tivessem que prestar conta dos seus atos. Não querem ser confrontadas e muito menos perturbadas. Diante disso, os cristãos enfrentam uma situação difícil. Reconhecem o direito à privacidade. Porém, ao mesmo tempo, são confrontados com a palavra de Deus que ensina que a vida cristã é comunitária, que a vida cristã é de interesse de um e do outro. O que a Dora vive é importante para mim, o que eu vivo é importante para o Adelso, e assim a vida nossa diz respeito à vida do próximo. Momentos de alegria nosso devem ser vivenciados com o grupo. A Bíblia diz, alegra-te com os que se alegram. Mas os momentos de tristeza também têm que ser divididos. Chorai com os que choram. Ou seja, a alegria e a tristeza do irmão diz respeito à minha vida. Na vida cristã não existe individualidade. Nós somos corpo. E não há possibilidade de haver sequer um órgão do corpo que tenha vida própria, que trabalhe só para si, que seja independente do outro. Por isso, que o meu problema é problema da igreja. A minha alegria deve ser a alegria da igreja. Se eu erro, o meu erro fará a igreja sofrer. Então, cabe à igreja me vigiar, assim como a mim vigiar os outros, para que não ocorra desvios que farão a igreja adoecer e sofrer. Paulo ele demonstra aos crentes colossenses que a vida cristã exige um confronto do erro do irmão. Um irmão tem que corrigir o outro. Esse texto apresenta a essência do ministério cristão. Deus agindo em mim, para que eu seja ministro dele, com o propósito de advertir e de ensinar os seus filhos, para que sejam perfeitos em Cristo. Ou seja, eu não sou perfeito, mas você tem que me ajudar a ser. Se eu errar, você tem que me corrigir. Mas se você errar, eu tenho que te corrigir. E o irmãozinho que viu tem que te corrigir. Ou seja, nós temos que nos envolver dessa maneira. Eu era perdido e fui achado por Deus. Deus me deu vida e me comissionou como ministro seu. Agora eu tenho que amar as pessoas estranhas, assim como ele amou quando era seu inimigo. Tenho que abraçar a missão de Cristo como minha própria. Mas nem todos aceitam a intromissão que eu tenho que ter na vida dele. A igreja, ela tem vida, e vida unitária, vida comunitária, quer dizer. A vontade do crente, ele deve ser submissa à vontade de Deus. Por isso que aqueles dizem, eu vou viver do jeito que eu quero, então saia da igreja. Porque a vida da igreja não tem isso de viver como quer. A pregação da palavra de Deus deve penetrar em nós e revelar as imperfeições que existem em nós. E devemos usá-la com o mesmo propósito. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala a respeito disso, que a palavra de Deus, ela penetra até juntas e medulas. Você está disposto a confrontar o irmão quando ele estiver vivendo o erro? Pois é, isso faz parte dos desafios da vida cristã. E negligenciar esse desafio
trazer problemas para a igreja. Se o teu filho peca, cabe a você expor o teu filho para ser tratado. Porque quando o teu filho entra um espinho no pé, você vai lá e tira o espinho, é assim? Mas se um pecado está no coração, você tem que trazê-lo à igreja para tratar. Porque esconder pecado de filho, de esposa, de esposo, é fazer com que o pecado cresça e destrua a sua própria família. Por culpa disso é que a igreja está tão doente e manchada. Para cumprir o desafio, Paulo diz, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. Assim como Deus agiu nele, mostrando seus pecados e o levando ao arrependimento, do mesmo modo ele se sentia responsável, como também cabe a nós, a ponto de se afadigar na tarefa de levar as outras pessoas a se apresentarem puras diante de Deus. Deus operando eficazmente em mim, segundo a sua eficácia, me faz trabalhar até a fadiga, esforçando-me o mais possível para apresentar todo o homem perfeito em Cristo, através das minhas advertências e do meu ensino em obediência ao Evangelho de Jesus. Esse é o terceiro desafio. Você está disposto a enfrentar? Se você vir alguém vivendo errado, faça o favor para ele. Confronte, fale, põe na parede, seja educado, é claro. Seja amoroso, é claro. A Bíblia diz que se você vir um homem idoso cometendo erro, corrija ele como a um pai. Se ver uma mulher, como a uma mãe. Se for uma jovem, um jovem, faça isso como a um filho. Então, a correção tem que ser com amor. Não é dizer, você está com pecado, você vai para o inferno. Não. Mostre para ele. Mostre com amor. Jesus Cristo não fez isso com ninguém. Jesus Cristo falou, eu estou pronto a morrer por você. Então, caminhe comigo. Hoje nós falamos dos desafios da vida cristã. Vimos algumas ações de Deus que cobram de nós. E nós não podemos protelar nessas ações. O primeiro é, sofro ou não sofro pessoas estranhas? Eu tenho que sofrer. Jesus Cristo sofreu, e ele cobra de você também que sofra. Ame até os teus inimigos. O segundo foi, assumo ou não a tarefa de levar à frente a obra de Cristo. Jesus Cristo mandou a sua igreja ir e pregar o Evangelho. É o nosso dever viver o Evangelho e falar do Evangelho, pregar o Evangelho, mas principalmente viver de tal maneira que a tua vida brilhe tanto que chame a atenção dos outros. As pessoas queiram dizer, mas que maravilha a vida daquele homem, que bênção a vida daquela mulher, eu quero que ela tenha. Porque quando você vê uma pessoa comendo uma coisa com a boca bem cheia, ele come, mas parece que está assim, meu Deus do céu, eu não sei o que ele está comendo, mas eu queria comer aquele negócio, parece que está muito gostoso, não é assim? Pois é, que a gente viva o Evangelho de maneira tão prazerosa e tão intensa, que outras pessoas também queiram viver. Mas em terceiro, o desafio é confrontar o erro dos outros. Se envolva na vida cristã. O teu irmão é teu irmão. Deixá-lo em pecado é deixá-lo se perder. Mas também pessoas que não fazem parte da igreja também têm que ser advertidas. Faça isso não. Outro dia eu estava conversando com um rapaz que estava usando drogas. Eu sentei do seu lado, era aqui do lado, então eu vim trazer o cachorrinho para andar aqui, e aí estava sentado. Eu me sentei perto dele, comecei a conversar, disse, não faz isso com a tua vida não. Mas o que você tem a ver com a minha vida? Eu falei, não quero confrontar você. Só quero falar que você é especial. Jesus Cristo te ama, Ele deu a vida por você. Não estrague a tua vida não. E agora vamos conversar aqui a respeito disso. Qual a vantagem que essa maconha que você está usando, qual a vantagem que ela vai trazer para você? E aí conversamos um bom tempo. Ele diz, eu vou vir na sua igreja. Nunca veio, mas pelo menos aquela conversa foi positiva. Então, nós temos que falar, nós temos que levar a verdade. Quando nós fazemos, algo de bom acontece. Paulo diz que isso levou à salvação. E fazer isso levaria à salvação a outras pessoas. Esse, então, é o nosso desafio. A caminhada cristã, ela vai cobrar de nós tudo isso, que nós possamos, então, estar preparados para viver e para transmitir a palavra de Cristo, continuar a obra. Esse é o nosso desafio. Topa? É difícil, mas vale a pena.